Olá, turma. Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre esse importante teorema da matemática, que é o Teorema de Pitágoras. Esse Teorema de Pitágoras é uma aplicação nas medidas de um triângulo retângulo. Então vamos relembrar aqui um triângulo retângulo. O triângulo retângulo ele é formado por duas retas que são perpendiculares, ou seja, são retas que formam um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Então essas retas são retas perpendiculares. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui vão ser ângulo agudo. O que vem a ser um ângulo agudo? Eles vão ser menor do que 90 graus. O maior ângulo que você vai ter no triângulo retângulo é o de 90 graus, que é esse ângulo aqui. Então a gente já vai começar a denominar os lados de um triângulo retângulo. Então, esses lados que estão opostos aos ângulos agudos, eles vão ser chamados de cateto. Então aqui está oposto ao ângulo agudo, cateto. Está oposto ao outro ângulo agudo, é um cateto também. Esses são os lados menores do triângulo. Qual é o lado maior? O lado maior que está oposto ao maior ângulo, que é de 90 graus. Esse lado que está oposto ao maior ângulo vai ser chamado de hipotenusa. Ok? Então, os catetos ajudam a formar o ângulo de 90 graus. Então, para não confundir isso, ó, formou um ângulo de 90 graus, os lados que são perpendicular, que ajudam a formar um ângulo de 90 graus, são cateto. Ou também você pode ver que eles estão opostos aos ângulos agudos. Ou simplesmente você pode olhar que a hipotenusa, que é o maior lado, tá oposto, é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Achou o ângulo de 90 graus, aponta para frente, você tem hipotenusa. Bom, o que o Teorema de Pitágoras diz? A hipotenusa a gente representa por A e os catetos a gente representa por B e por C. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É igual à soma dos quadrados, a gente não colocou aqui, tá? Voltando plural, dos quadrados dos catetos. O que vem a ser isso? Se você pegar a hipotenusa e levá-la ao quadrado, ela vai ter que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vamos ver isso aqui na prática. Vamos pegar o exemplo. Então vamos supor que você tem aqui um triângulo retângulo. Aqui mede 4. Aqui mede 3. Aqui vai medir quanto? Isso é um triângulo pitagórico, eu sei que ali vai medir 5. Com o tempo você vai aprender essa questão do triângulo pitagórico. Então, se a gente for usar o teorema de Pitágoras, diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é x, então você vai ter x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado vai dar 9, mais 16. X ao quadrado é 9 mais 16, 25. X é igual a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. A gente vai pegar problemas práticos que envolvam isso. Você só precisa ver e visualizar o desenho nos problemas. Por exemplo, eu posso dar um exemplo de uma pista de orientação em que duas pessoas estão num ponto, num determinado ponto de encontro, e uma caminha, por exemplo, vou pegar esse exemplo aqui mesmo, 4 quilômetros para o norte e a outra caminha 3 quilômetros para o leste. No final, qual é a distância entre elas? Então você precisa lembrar da roda dos ventos, ó. Norte, sul, leste, oeste. Eu falei que a primeira é que elas estão juntas no ponto, as duas pessoas estão aqui, e uma caminha, né, claro que a gente está colocando aqui em sentido retilíneo, em linha reta para o norte. Caminhou 4 km. E a outra
caminhou 3 km para o leste. Ela vai parar aqui, ela vai parar aqui. No final posso perguntar qual é a distância entre elas no final desse trajeto. Olha o que a gente acabou de fazer. O problema a gente encontra aqui um triângulo retângulo, porque se ela andou em linha reta, ela seguiu o norte exatamente, e a outra pela bússola seguiu o leste em linha reta. Agora elas vão estar distantes, né? A menor distância entre dois pontos é uma reta. A reta que separa elas agora, que seria essa distância, a gente precisaria calcular. A gente já viu, mas a gente vai fazer de novo, porque eu usei um exemplo que a gente já tinha feito. Então, ó, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. X ao quadrado, 16 mais 9. X ao quadrado igual a 16 mais 9, 25. X é igual a raiz quadrada de 25. X é igual a 5. No caso, aqui quilômetro. No caso, 5 quilômetros. A gente pode usar o teorema de Pitágoras para várias coisas, para achar, né, diagonal de um quadrado, diagonal de um retângulo. Vamos usar esses exemplos aqui na geometria, que também é muito comum. Vamos supor que eu tenho um quadrado e eu quero que você calcule a diagonal desse quadrado. Vamos dizer que esse quadrado ele mede 4. Quando eu falo que mede 4, não preciso falar que o outro lado também mede 4. É óbvio, é um quadrado. Então eu preciso calcular a diagonal. Se você for reparar, você tem um triângulo retângulo. Então a diagonal vai ser dada. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Diagonal é igual a 16 mais 16. Diagonal 16 mais 16 vai dar 32. Essa diagonal seria a raiz quadrada de 32. 32 não tem raiz quadrada exata, 2 vezes 16. 2 não tem raiz quadrada exata, vai ficar dentro, mas 16 tem. Raiz quadrada de 16 é 4. Então isso aqui é 4 raiz de 2. Essa seria a diagonal. Também a gente pode utilizar para calcular isósceles, ou seja, que tenha dois lados iguais. Então vamos supor que eu tenho um triângulo aqui isósceles. Quero calcular essa altura relativa a esse vértice aqui. A altura seria isso. Vamos supor que você sabe o valor da base. A base mede 10. Então, feito isso, se a gente traçar a altura relativa, como esses lados são iguais, esses lados que vão ser traçados aqui também vai ter que ser congruente, ou seja, você dividiu na metade. Né? Aqui em relação a esse ângulo você vai ter uma bissetriz, então vai dividir um ângulo perfeito, e em relação ao lado vai ser uma mediana. Então, esse pedacinho aqui, daqui para cá, está dividido ao meio, e daqui para cá está dividido ao meio. Aqui na verdade você vai ter dois triângulos retângulo congruentes, mas como me interessa só calcular a altura, eu vou considerar só um. Aqui vai estar a altura. Aqui é 6 e aqui é 5. A hipotenusa está aqui, então vou usar o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é h, que é a altura que eu estou querendo achar, mais o outro cateto que é 5 ao quadrado. Aqui vai dar 36, h ao quadrado não faço nada, mais 5 ao quadrado 25. Está aqui somando, jogo para lá subtraindo. Então h ao quadrado é igual a 36 menos 25. H ao quadrado é 36 menos 25. 36 menos 25. Aqui vai dar 11. H seria a raiz quadrada de 11. 11 não tem raiz quadrada exata nem fatoração. Ok? Então esses são os problemas que a gente vai precisar utilizar no exercício que vai ser proposto para vocês. E na próxima aula a gente vai estar fazendo a correção desse exercício.